Boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez nós estamos aqui, é sempre uma alegria, uma satisfação para nós. Vamos agradecer a oportunidade. Muitos gostariam de participar de uma reunião como essa e não têm condições. Estão muitas vezes em hospitais, outros estão pelas ruas, sem rumo, outros estão em casas de repouso e nós estamos aqui em nome de Jesus. Então que Ele nos abençoe, nos fortaleça. Todos nós somos instrumentos de Deus. Todos podemos fazer alguma coisa. Vamos pedir por pessoas que nós conhecemos e que não têm condição de participar. A nossa energia é força e nós todos podemos trabalhar em nome de Jesus. Então nós vamos começar a nossa reunião. Muito bem-vindos. Nós vamos continuar aqui com o estudo do Livro dos Espíritos. O assunto de hoje é decepção, ingratidão, afeições destruídas. As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços da amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura? Sim, mas já nos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio o foi. Pensai em todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais que vós e que foram pagos pela ingratidão. Olha só, como esse livro é fantástico. A doutrina espírita, ela é maravilhosa, ela é esclarecedora. Nós, muitas vezes, não sabemos agradecer, porque a gratidão ela tem que fazer parte da nossa vida. E olha só, já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Eles serão mais infelizes que vós. Aí, uma pessoa foi reclamar para o Chico Xavier o seguinte: por que pessoas ruins, inclusive ele tinha um conhecido que era muito ruim, era ingrato, era uma pessoa que não era do bem. E tudo na vida dele dava certo. Tudo que ele ia fazer dava certo. E porque ele que estava procurando o caminho do bem, para ele dava tudo errado. Chico Xavier disse para ele o seguinte: não se preocupe, meu filho. Ele está semeando e nós já estamos colhendo. Olha só, a reencarnação. Só a reencarnação para explicar tudo isso. A ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio foi. Novamente a reencarnação aí. Muitas vezes nessa vida mesmo, nós já vamos receber o resultado das nossas ações, daquilo que nós estamos fazendo na Terra. Por isso vem a doutrina espírita explicando para nós o quê? Para que a gente seja sempre fazendo o bem, sempre no caminho do bem, para que a gente possa ter uma vida melhor, independente de situação financeira, de cultura, de posição social. O importante é aqui dentro de nós. Isso é que é importante, que a gente tenha paz no coração. A gente pode dizer, não, eu estou em paz. Aí eu lembro muito de Gandhi. Pode estar tudo tumultuado à minha volta, mas eu estou em paz. Pensai que o próprio Jesus, em sua vida, foi zombado e desprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos espanteis que assim seja em relação a vós. Que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa nesse mundo, e não olheis o que dizem sobre ele os que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Ser-vos-á levado em conta, e aqueles que vos desconheceram serão punidos por isso, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Olha aqui o exemplo para nós de Jesus. Novamente, Chico Xavier. Uma pessoa foi reclamar para o Chico Xavier da situação do planeta, da situação do Brasil, do sistema político do Brasil, de tudo aquilo que estava acontecendo. O que poderia ser feito? Como melhorar isso daí? Chico Xavier disse o seguinte: se Jesus Cristo, que foi o construtor do planeta Terra, é o administrador do planeta Terra, veio aqui e nós o crucificamos, o que nós podemos esperar para nós? Mais uma vez, a Terra é um planeta de prova e expiação.
E enquanto tiver todas essas diferenças, enquanto tiver barreira, enquanto tiver fronteira entre um país e o outro, regras severas, muitas vezes, injustas, a Terra vai continuar desse jeito. Mas Deus está no comando. E um dia a Terra será um planeta superior. Com certeza. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Olha só, então, quem estuda a doutrina espírita sabe. Ou nós estamos numa prova ou nós estamos numa expiação, e nós podemos estar nas duas. Então, tudo o que acontece para nós são provas que nós precisamos superar. A mediunidade, ela é uma prova para a pessoa. É um compromisso espiritual assumido no plano espiritual, e quando chega aqui começam as provações. E muitas vezes, por acomodação, a pessoa não procura. Ele vai atrás do medicamento. Eu lembro muito do Dr. Andi, que participa com a gente, e tem uma palestra fantástica, que futuramente nós vamos pedir para que ele faça de novo para nós aqui. O medicamento está na Terra porque Deus permitiu, porque Deus quer que a gente tenha conforto, tenha paz e tenha recursos. Então, ele está na Terra para valer nas nossas deficiências físicas. Mas ele é um paliativo, porque o verdadeiro medicamento é o Evangelho de Jesus, é a nossa reforma interior. Nós tivemos a prova disso com Chico Xavier, um físico frágil. Logicamente, ele tomava os medicamentos necessários, mas ele superava todas as deficiências físicas. Uma pessoa é diferente da outra. O que é muito difícil para um, o outro às vezes tira de letra, vamos dizer assim. Então, quer dizer, quando a gente tem conhecimento, quando a gente sabe que ninguém paga aquilo que não deve, ninguém paga aquilo que não deve. Jesus falou isso daí. A cada um segundo suas obras, a cada um segundo seu merecimento. E aí nós vamos entendendo e a nossa vida fica mais suave. Novamente Jesus, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Se nós estamos com Jesus, nós vamos vencer tudo. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Então, olha só, a ingratidão não pode derrubar a gente. Nós vamos entender a posição do outro. Ele ainda está numa posição que ele ainda não consegue entender as coisas ainda espirituais. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, ao fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Quer dizer, muitas vezes é uma troca. Então, nós não precisamos trocar nada, principalmente com Deus. Nós devemos fazer as nossas ações sem querer recompensa alguma. A recompensa ela vem de acordo com o nosso merecimento e as nossas atitudes. Estar no Espiritismo é uma coisa. A doutrina espírita está dentro de nós, aí é que é a diferença. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que, perdoado, lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atira-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Olha, vou só pegar um exemplo do Chico Xavier. O Jamil Salomão foi muito amigo meu. E um jornalista do estado de São Paulo ali queria muito conhecer o Chico Xavier. E era amigo do Jamil. E o Jamil convidou ele e eles foram no Chico Xavier. Aí quando chegou no Chico Xavier, era muita gente. Alguém aqui já foi no Chico Xavier, como o Rubens já foi muitas vezes, eu também fui, e outros que já foram, sabe que lá era difícil, porque era muita gente, todo mundo ia atrás do Chico Xavier. E esse jornalista começou a ficar entediado, porque ele era um homem de posição, ele tinha muita grana.
Aí ele começou a falar para o Jamil o seguinte, para o lado de fora. Jamil, eu vim aqui, esse homem é analfabeto. Eu não li praticamente nada desse homem. Eu venho aqui pela fama dele e nós vamos ficar esperando. Eu não vou ficar esperando a vontade dele me atender. Eu não posso ficar esperando. Eu tenho compromisso. Eu preciso ir embora. Eu estou até com um pouco de fome. Eu preciso ir embora. Eu não vou ficar esperando. Ele é insignificante para mim. Você elogiou tanto ele e nós temos que esperar tudo isso? Olha só, gente. O Jamil disse que saiu uma pessoa lá de dentro e veio. E disse para ele, chamando ele pelo nome, Chico Xavier, manda chamar o senhor. E o Jamil entrou junto com ele. Quando chegou na frente do Chico Xavier, isso é verídico. O Jamil contou isso para mim emocionado. E o Jamil era difícil de se emocionar. Alguém conheceu aqui sabe. A hora que ele chegou na frente do Chico Xavier, olha, o Chico Xavier ajoelhou-se diante dele e disse, meu irmão, você me perdoa. Eu não queria te aborrecer, eu não queria fazer você esperar. Eu não sou ninguém mesmo, não tenho nenhuma importância. Eu te agradeço você ter vindo aqui, mas me perdoa, meu irmão, que eu não queria tomar seu tempo. E começou a chorar. Chico Xavier, o maior espírita de todos os tempos e o maior espírito que esteve reencarnado na Terra depois de Jesus. E por nosso privilégio, ele esteve reencarnado no Brasil. As decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Isso seria um erro, porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se o não lembrarem nesta vida, o farão em outra, e que o ingrato disso terá vergonha e remorsos. A gente vê muito isso nos trabalhos sociais, que muitas vezes a pessoa começa com aquele entusiasmo, depois ele se decepciona com qualquer coisinha e ele se afasta e não vem mais. Ele não vem mais por qualquer coisa. A gente não pode falar nada. O Divaldo contou para mim pessoalmente uma vez que ele ficava muito triste, porque às vezes a pessoa ficava com raiva dele, ficava com ódio dele, não olhava nem na cara dele, ele não sabia por quê. Era fuxico, era alguma coisa que ele tinha falado e a pessoa tomou para ele como ofensa. Então está dentro disso daqui, olha só. Se a pessoa é ingrata, o problema é dela, não é nosso. Nós fizemos a nossa parte. A gente faz a nossa parte. Vamos lembrar novamente do Chico Xavier, da mulher que pegou 3 vezes a fila. E aí vieram falar para o Chico, ela pegou pela 3ª vez a fila, Chico. Não vamos dar nada para ela. Ela falou, não, pode dar que ela está treinando. Na outra encarnação ela vai ser mendiga mesmo. Bom, o livro No Mundo Maior, capítulo 13, Psicose Afetiva, a história do médico Gustavo. Olha só. Nós só colocamos aqui o título, até eu devo isso ao Reinaldo que colocou. Ele que ia fazer a palestra quinta-feira, que eu não estava em Americana, então ele colocou aproveitando essa oportunidade. Esse médico aqui, por isso que nós não devemos violentar a consciência de ninguém. Essa é a maravilha da doutrina espírita. Cada um é livre para fazer o que quer. Torna novamente, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Mas esse médico aqui, ele era um cidadão comum e ele se aproximou de uma moça. Eu vou só resumir um pedacinho, mas esse livro deve ser lido, é fantástico. E aí o que aconteceu? Ele fez várias promessas para ela, várias promessas. E no fim, quando ele se forma médico, ele achou que ele era o bom da boca. Porque ser doutor é uma coisa, ser médico, olha, é outra coisa. Porque doutor é um título, é um diploma que vai ficar aqui na Terra. Agora, aquele que foi médico, que realmente fez o bem, porque é um juramento muito severo, o juramento de um médico. Então, olha só, a hora que ele se viu no auge, ele achou que ele era muito bom e que ela era insignificante para ele. Ele achou que até o físico dela era muito feio, tudo, e abandonou ela. Então, quer dizer, e ela ajudou ele a se formar na medicina. Ele foi de uma ingratidão daquele jeito mesmo. Mas aí nós vamos depois, quem quiser ler o capítulo 13, a psicose afetiva, mas não lê só o capítulo 13, lê o livro inteiro. Mas esse capítulo aqui vocês vão ver o que é uma ingratidão, o que é o remorso. Porque o que quebra a gente é o remorso. É aquilo que a gente fez e que não tem como a gente consertar, porque já foi feito. É que nem o Chico Xavier fala, o passado nós não podemos mudar, mas nós podemos fazer um futuro melhor para nós. Não adianta a gente ficar remoendo porque não vai resolver o problema. Então essa história aqui é linda. Esse pensamento não impede seu coração de ser ulcerado. Ora, isso não poderia lhe originar a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se prefere a felicidade do egoísta. É uma triste felicidade esta,
Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou sobre eles. Desde então, não deve lamentar a sua perda. Mais tarde, encontrará os que saberão melhor compreendê-lo. Lamentai aqueles que têm para vós maus procedimentos que não merecestes, porque haverá para eles um triste retorno, mas não vos aflijais com isso. É o meio de vos colocardes acima deles. Comentário do Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu e que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. É um prazer negado ao egoísta. Olha só, nós vamos ver a história do Lázaro ó, e do rico, onde Jesus vai trazer para nós aquele ensinamento maravilhoso, que um comia daquilo que caía da mesa do outro, o outro tinha muita grana. E no plano espiritual, aquele que tinha muito dinheiro estava numa situação difícil, e o outro estava numa situação muito boa. Isso lá na Bíblia, acho que todos já leram isso aí. E olha só que passagem. E aí muita gente pega a Bíblia e lê só aquilo que tem alguma coisinha que ele acha que deve criticar a doutrina espírita, a reencarnação e a comunicação dos espíritos. Mas a Bíblia é inteira mediúnica, inteira, desde o Velho Testamento até o Apocalipse de João. Olha só o que acontece ali. Ele diz o quê? Senhor, né, que ele achava que era pai Abraão, que ele estava lá no seio do pai Abraão, e ele estava sofrendo. Mande alguém daqui falar para os meus parentes que eu estou sofrendo, para eles não continuar fazendo o que eu fazia na terra. Aí olha só como que nós temos que aproveitar a oportunidade. Novamente Jesus, reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estão a caminho, porque senão depois você será colocado numa prisão. Vamos cortar aqui para não incompridar muito. Olha aqui que a entidade fala para ele. Se eles não ouvem, nem aqueles que estão à volta deles, encarnados na terra, não vão ouvir nem o Espírito. Tem muita gente que escuta o que o Espírito fala, tudo, e depois ele sai falando que não acredita. E mesmo que eu vejo, eu não acredito. Quantos assistiram materialização? Eu participei de materialização, e aí foi permitido que um colega meu entrasse. Ele falava que ele era ateu. Entrou, o Espírito veio e mandou ele pôr a mão nele, na veste, tudo, ele pôs tudo. Quando nós saímos, ele falou, Norim, os caras são mágicos mesmo, hein? Não acreditou em nada. Então não adianta. Quando morrer que vai ver. Aí um amigo meu que vinha muito aqui no Chico Xavier, que já desencarnou, um dia ele falou para mim, Norim, falaram para mim que eu sou iludido, que não tem nada do outro lado. Eu falei, mas fala para a pessoa que falou que você é iludido, que a hora que vocês morrerem vai ver se é ilusão ou não. Espera para ver. Bom, o livro Ação e Reação, no capítulo 4, título é Alguns Recém-Desencarnados, Filha de Mãe Artista. Olha só, essa história aqui é maravilhosa. Esse livro é um dos livros mais importantes da obra do André Luiz, como todos os demais, mas esse ele mexe muito comigo. Essa história aqui é o seguinte, a mulher, ela era atriz na época, e ela dá a entender ali que ela precisou até se prostituir às vezes, para poder criar a filha. E a filha, ela consorciou-se com um homem que tinha dinheiro. E aí ela abandona a mãe. Abandona completamente, ela põe a mãe fora de casa. Literalmente fora de casa. E ela desencarna. Olha o remorso aí. Olha a ação. E quando ela desencarna, eles vêm socorrer ela. E ela acredita que o mentor que vem socorrer ela era padre, porque ela é da religião católica, e ela achou que ela ia se confessar com o sacerdote. Aí ela começa a contar a história dela, que é, padre, pelo amor de Deus, eu não quero morrer. Ela não sabia que tinha desencarnado, muitos espíritos não sabem. Eu não quero morrer, não deixa eu morrer, eu não quero morrer. Eu preciso fazer alguma coisa para minha mãe, eu preciso fazer alguma coisa. Mas a mãe dela também já estava desencarnada. E olha só para vocês verem, a mãe dela vem socorrer ela. Quem quiser saber o desfecho, leia o livro do Chico Xavier, Ação e Reação. Mas nós vamos ver o final do livro. Olha, não tem como não se emocionar no final do livro. Silas era um dos espíritos superiores, entre aspas, que já estava numa posição boa, que ajuda ali naquela colônia. Só que ele tramou, porque o pai dele, quando a mãe dele morreu, o pai dele arrumou uma mulher mais nova.
E ele armou uma cilada para que o pai dele desconfiasse da infidelidade da mulher. E o pai dele fica muito desgostoso e acaba assassinando a moça. E depois acaba morrendo de desgosto. E o Silas, ele descobre tudo isso porque ele não conseguia ser feliz, mesmo com toda a grana, porque ele queria herança só para ele. E aí, olha a oportunidade que Deus dá para nós, não importa o que nós fizemos. Olha, sempre a gente tem alguma oportunidade para corrigir alguma coisa, fazendo coisas melhores. E ele vai no plano espiritual e ele começa a assistir as pessoas. No final do livro, ele vai socorrer aquela mulher que tinha sido esposa do pai dele, mais nova. Ela chega perguntando dele. É fantástico, esse livro é fantástico. Então nós vamos ver que sempre nós temos oportunidade. Ação e reação. Aquilo que nós fazemos, nós vamos corrigir de alguma forma. E que bom que a gente possa corrigir aqui, para quando a gente desencarnar não ter essa carga toda aí. Querer e Poder, de André Luiz. Quando você não possua o que deseja, você pode valorizar aquilo que tem. Se não consegue obter a afeição daqueles a quem mais ama, não se esqueça de se dedicar aos que amam a você, especialmente quando necessitem de seu concurso. Quando não se lhe faça possível criar a grande alegria que alguém lhe solicite, você pode doar a esse alguém o sorriso que menos lhe custa. Se não dispõe de recursos para colaborar com muito com que estimaria brindar a essa ou aquela realização de beneficência, oferte a migalha ao seu alcance. O essencial não é o tamanho do bem que se queira e, sim, o tamanho do amor que você coloque no bem que se decida fazer. Olha só, então agora é aquele momento que nós comentamos, vamos pedir por aqueles que nós conhecemos e que Jesus nos ampare. O assunto da próxima semana: uniões antipáticas. Então tá aí para nós. Nós vamos encerrar já, né? Para ir embora, só agradecer. Vou só citar uma coisa para vocês da ingratidão. Eu participei muito de visitas a asilos, né? Hoje diz que é casa de repouso, mas só mudou o nome. E eu ia muito ali no São Vicente de Paula, no Benaiá, e conheci muitas pessoas, muitas pessoas de idade, então a gente via a expectativa. Ali tinha uma mulher, olha, inclusive eu vi ela aqui hoje. Olha, por isso que eu pedi permissão para contar. Ela ficava sempre esperando a filha dela. A filha dela era muito bem de vida, morava em São Paulo. Eu ia muito de domingo, chegava lá, ela estava arrumadinha, tinha passado batom, pôs um vestido, aquele melhorzinho que ela tinha, tudo. Ela falava: Norinho, hoje minha filha vem me visitar. Hoje ela vem. E ela nunca vinha. Nunca. Durante algum tempo. E a pessoa vai se definhando. Então no começo eu ficava muito revoltado. Depois eu comecei a entender. Comecei a ler a doutrina espírita, comecei a entender. Aquilo que Jesus fala: ninguém paga aquilo que não deve. Então era uma prova para ela. Se não é dessa vida, é de outra. Nada é por acaso nessa vida. Mas olha para vocês ver a situação. E aí depois, quando desencarna, continua o remorso, arrependimento daquilo que a gente não fez e poderia ter feito. O simples fato de não fazer o bem já é um mal. Livro dos Espíritos. Que Deus nos abençoe, a gente possa ter um bom final de semana com muita saúde, muita paz. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.